dia, seja muito bem-vindo a mais um programa Investimento, o seu principal portal de notícias do mercado financeiro no Brasil e no mundo. Meu nome é Diego Souza e hoje ao meu lado está aqui um convidado de excelência, um jovem empreendedor, João Steca. Meu amigo, seja muito bem-vindo a esse programa. Eu vou deixar ele se apresentar, porque eu acho que é mais fácil, que o currículo desse garoto é muito grande. Muito obrigado, Diego, todos que estão acompanhando aqui o programa. É um prazer estar aqui junto com vocês. O meu nome é João Steca, eu tenho 19 anos de idade, eu comecei a empreender com 13, 14 anos, montei minha primeira empresa aos 14 e comecei trabalhando com eventos, né? Comecei de uma forma muito simples, como todo mundo começa, sempre tem um início, né? O meu início foi mexendo com rede social. Na época, as pessoas não sabiam mexer tanto com rede social. E eu fui estudar sobre esse novo mercado e tinha alguns amigos que trabalhavam com eventos. Eu fui ajudar eles a fazer a estratégia de eventos e tal. E fui me aperfeiçoando, vendo dicas. Então, aí nos últimos 7 anos, já fiz mais de 100 eventos, contando aí com grandes eventos como nós que somos aqui de Goiânia, no estádio Serra Dourado, para mais de 60 mil pessoas. Eventos como o David Guetta, que é um dos maiores DJs do mundo. Eventos que rodaram o Brasil inteiro, mais de 10 estados do Brasil. Eu mesmo fui sócio do Festival Promessas, que é um evento, né, bem conhecido de uma grande emissora também. E ao decorrer do tempo eu fui me aperfeiçoando para prestar consultorias para empresas, porque eu já tinha uma equipe formada ali com 15, 16 anos, já atendendo esses grandes eventos. Comecei a estudar sobre estratégias para empresas, né? O modelo de negócio para empresa é algo mais, podemos dizer, sustentável, né? Mas, assim, sempre me aperfeiçoando e quando eu comecei a trabalhar, prestar consultorias em empresas, eu comecei a ir nas empresas. Antes as pessoas só me viam em videoconferência, ou a gente, às vezes, nem fazia tantas reuniões, né? Mas as pessoas foram me vendo e falaram, cara, você é muito jovem, né? Você tinha que incentivar os jovens da sua idade, pessoas mais novas, né, para fazer o que você faz também. Os jovens estão tão perdidos hoje em dia, fazendo coisas que não deveriam estar fazendo, né? Então, depois eu pensei, o que eu posso fazer para ajudar essas pessoas? Aí eu fui e pensei, vou escrever um livro, porque livros me ajudaram muito também, livros de vendas, livros de desenvolvimento pessoal, livros de empreendedorismo. Eu falei, vou escrever um livro, então eu lancei o livro Jovem Demais para Prosperar. Tá aqui comigo que já, esse né? aqui Bacana. Já é o presente do tá Diegão. Nós vamos falar sobre ele daqui a pouquinho. Sobre ele. Então, antes de eu lançar o livro, eu recebi o contato da presidente do Sebrae, que é uma instituição de apoio ao microempreendedor e o pequeno empresário, para a gente começar um trabalho em conjunto para a gente trabalhar com incentivo ao jovem empreendedor. Porque quando a gente cuida dos empreendedores, quando a gente cuida dos investidores, a gente cuida dos empresários, isso pensando no mapa de mundo de um governo, você vai estar evitando recessões no caso de pessoas fazerem coisas erradas, né? Bacana. E é muito, muito comum a gente ver pessoas que querem empreender, pessoas que querem investir, não buscando conhecimento mínimo, né? Empresários que não sabem fazer fluxo de caixa, empresário que não sabe quanto que ele fatura no mês. Isso é muito comum, até porque 80% das empresas no Brasil, que são empresas que contratam a maioria dos funcionários, são micro e pequenas empresas. Então, o Sebrae ele veio com esse intuito de ajudar e gerar conhecimento, porque na média, o dado fala que as empresas elas falem nos primeiros 2 anos, 90% das empresas. Por quê? Porque falta conhecimento. Tem até uma estatística, né, que diz que de cada 10 empresas, 7 fecham em menos de 5 anos, né? Por falta de planejamento. Exatamente. Então, assim, eles pensaram, se a gente pegar os jovens, as pessoas que ainda não começaram as empresas, então vamos dar um norte para eles, né? Então, o Sebrae foi uma das primeiras instituições a apoiar o nosso trabalho, então comecei a fazer cursos, né, eu dar cursos. Então, hoje eu tenho um curso de empreendedorismo e investimento. Então, eu comecei a fazer palestras, fazer cursos, vender livros e viajar várias cidades do Brasil para ajudar essa galera. Então, ao decorrer do tempo, a gente foi aprendendo a fazer muitos investimentos. Hoje eu também sou agropecuário, sou investidor, né, compro e vendo empresas também, sou empresário, palestrante, escritor,
E se eu esquecer algum, você me Eu fala falei aí. que o currículo do garoto era grande. Agora imagina só, né? Um jovem de 19 anos de idade. Eu sempre ouvi uma frase que diz que maturidade não tem nada a ver com idade, né? Isso a gente está comprovando aqui no programa de hoje. Eu fiz questão de trazer o João, já tem um tempo que a gente está tentando agendar com ele, mas devido à agenda corrida, a gente conseguiu trazer ele hoje. Estou muito feliz da sua presença aqui, até para motivar nosso público. Eu sei que a gente tem um público muito jovem, né? Pessoal que está aí destravando a mente para investimentos, querendo começar a entender um pouco mais sobre esse mercado. Eu também ministro cursos e workshops e a gente vê o quanto o público jovem está interessado nisso. E é muito bacana, então, ter a presença de um jovem de sucesso aqui junto conosco. João, mas me diz uma coisa, cara, como conciliar tudo isso aí com escola, com juventude, que a gente sabe que a fase da juventude, né, a fase da adolescência, que você começou na fase da adolescência, aquela fase do porquê, você quer conhecer várias coisas ao mesmo tempo. Como que foi para você adquirir essa maturidade? Como foi a reação dos seus pais também em relação ao estudo? Eles deixaram você seguir aí aquilo que você viu que tinha o talento? Ótima pergunta. Isso é algo que as pessoas, elas sempre me fazem também, né? Como que foi no início? Assim como qualquer idade, a gente sempre precisa fazer decisão. Decisão, no original latim, significa, se eu não me engano, é decidere, que significa cortar fora. Toda decisão você precisa cortar fora alguma coisa. E eu aprendi com um grande amigo, que me ajudou muito também sobre decisões certas. Ele falou, para você ter uma coisa boa lá na frente, você precisa se abdicar de uma coisa boa que é agora. Então, seja em qualquer idade, né? Muitas vezes a gente precisa sacrificar entre aspas, um final de semana, sacrificar saída com alguns amigos. Eu acredito que existem tempos na nossa vida que a gente precisa focar, trabalhar, aí depois a gente descansa. Mas se a gente for pensar na média, a média é que as pessoas elas não se preocupam com o futuro na frente, logo elas não se preocupam com o presente, elas não se preocupam com o que eles estão fazendo agora. Então, falando de prática, quando eu estava no ensino médio, trabalhando, e tipo, eu chegava da escola, eu trabalhava após o almoço até de tarde, depois, tipo, umas 6, 7 horas, estudava até de noite. Mas, assim, é muito interessante a forma como o sistema de ensino, muitas vezes, aliena as pessoas. Por quê? Porque você sempre... Mas na maioria das vezes podemos dizer que você é conduzido a fazer coisas que muitas vezes você não foi criado para fazer ou você não tem prazer em fazer. Então a gente tem uma onda aí de muitas instituições de ensino apoiando que só médico ou a faculdade ou um engenheiro ou um advogado vai ter sucesso na vida. E eu vi isso de professores apontando o dedo na minha cara falando que eu não ia ser ninguém porque eu não estava seguindo um padrão, né? E o modelo comum que o sistema de ensino oferece. Então, eu aprendi com uma pessoa que eu gosto muito, que é o Flávio Augusto, que ele contrapõe muito dos ensinos da escola. Então, eu pensei, cara, se ele está falando, ele é uma pessoa de sucesso, eu preciso realmente me atentar. E a primeira parte do meu livro, que é o princípio que eu quero passar para vocês, é questionar o porquê de todas as coisas. Então, se você começa a questionar o porquê que você está tendo esse tipo de resultado na sua vida, ou porquê que você veio de certo lugar, mas a verdade é que a partir do momento que você questiona, você não está aceitando o padrão comum. Que hoje no Brasil, a cada 4 famílias, 3 terminam o mês endividados ou sem dinheiro. Então, pensei, por que eu tenho que ser igual a essas famílias? Vou fazer coisas diferentes, igual Albert Einstein fala. Insanidade você fazer as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Então não adianta. Então, pra gente, no caso como você perguntou, como que foi pra mim tudo isso? Olha, eu não fiz o que a maioria tá fazendo, né? Muitos queria fazer festa e tipo, em final de semana e de noite. E eu falei, cara, mas eu preciso focar esse período da minha vida em trabalhar, em fazer certas coisas, porque eu sei que eu vou estar investindo lá na frente. Eu sei que existe um equilíbrio, né? Eu acho que o segredo de tudo é um equilíbrio, mas eu acho que a maioria das pessoas, elas são desequilibradas em relação a esse senso de comodismo, em relação a esse senso de
de não se atentar para o futuro que ela vai vir. Então, se você for perguntar se você for hoje numa faculdade, muitas vezes no ensino médio, você perguntar o que você quer alcançar, eles não vão saber o que te responder. O máximo que eles vão saber te responder, a maioria vai ser aquilo que os professores ensinam. Mas eu acho que as pessoas elas têm que olhar para dentro de si e encontrar o que elas gostam e que elas vão ter e que elas vão ser prósperas, porque eu acredito que nenhum ser humano foi criado para não ser próspero. E bacana que assim, a gente olhando para o futuro, a gente começa a perceber que essas profissões padrões, né, entre aspas aí, medicina, direito, engenharia, tá cada vez mais assim, se vendo que ganha-se dinheiro fazendo o que gosta, né? Por isso que a gente tem hoje pessoas que, poxa, que não seguiram carreiras universitárias, profissionais como essas e que estão se dando muito bem na vida. As pessoas estão começando a pensar um pouco fora da caixa, né? Mas você falou algo que eu acho muito interessante, tem uma frase que eu gosto que diz assim, sacrifícios momentâneos, recompensas eternas. Então, essa ideia de sacrificar ali um final de semana para poder desfrutar lá na frente, sacrifique alguns finais de semana e possa desfrutar o resto da sua vida. Então, essa ideia é muito interessante. E que os jovens que estejam nos assistindo hoje entendam isso, né? Pô, a vida não é só balada, só festa, só curtição. Sacrifique alguns momentos da sua vida de prazer para você poder escolher quando você vai querer ter prazer lá na frente. E uma coisa legal, Diegão, é porque... É que nem tem uma frase que fala que quando você vira de cabeça para baixo, na verdade você descobriu que o de cabeça para baixo que é o certo, mas na verdade é sempre o ponto de vista. Na verdade, o ponto de vista de muitas pessoas é falar, curtir, festar e ficar loucão final de semana, que a maioria que o jovem faz isso, né? É o certo, mas na verdade eu tenho muito mais prazer em ter uma vida próspera, em ter uma vida equilibrada, em ter coisas que eu preciso, comprar a hora que eu preciso, eu vou ter. Eu acho isso muito mais prazeroso do que não se preocupar com o futuro. Então, acho que são pontos de vista e óticas diferentes, que as pessoas precisam questionar. Será que o que eu estou fazendo é certo? Será que o que eu estou fazendo é duradouro? Então, nesse final de semana, eu fiz o meu curso também e participou do meu curso um pai de família, né? Ele tinha algo em torno de 40, 45 anos. Ele, no final do curso, ele falou para todo mundo, gente, eu sou mais velho que todo mundo aqui, escuta o que eu tô falando, coloque em prática o que vocês estão ouvindo aqui, porque eu tô colocando hoje só com 40, 45 anos. Vocês têm 20, às vezes mais novo, às vezes um pouco mais velho, mas vocês vão ver a recompensa quando vocês tiverem a minha idade. Então, são pontos de vista, óticas, né? Às vezes as pessoas tivessem... Quanto mais cedo você cair na real e ver o que você pode fazer, aprender sobre investimento, aprender sobre renda passiva, muito daquilo que eu acredito que seja compartilhado aqui, as pessoas vão ver fruto, vão ver resultado e elas vão se sentir recompensadas por isso. É legal isso porque muitas pessoas a gente acompanha, né, a gente que ministra workshops, treinamentos, a gente sempre vê pessoas falando assim, poxa, se eu tivesse aprendido sobre isso quando eu tinha meus 18 anos, meus 19 anos. Então aproveita, você que está vendo aí, aproveita esses insights que está sendo passado aqui, vocês estão escutando da boca de um jovem que decidiu pensar fora da caixa, fora do quadrado e de fato está tendo um sucesso danado e está só começando, né, João? Porque, está só começando, imagina, a vida está só começando. Gente, a gente tem que ir para um breve intervalo comercial, mas antes desse intervalo comercial, eu quero só passar um resumo bem breve de mercado para vocês. Mercado financeiro, semana passada, Bolsa de Valores acima dos 100 mil pontos. Então, para aqueles que gostam aí de Bolsa de Valores e têm acompanhado, o mercado está bem otimista. O mercado lá fora também está bem otimista. A reunião do G20, que aconteceu na semana passada, foi muito boa. Então, trouxe um bom ânimo para o mercado e a expectativa está muito positiva para essa semana. Os mercados lá fora, antes de começar o programa, eu estava dando uma acompanhada, praticamente todos os mercados estão em alta, então vem boas perspectivas para essa semana. Se você está acompanhando o mercado aí, fica de olho que tem coisas boas para a gente aí, tá bom? A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco mais um pouquinho de bate-papo com essa fera que está aqui do meu lado, tem muita coisa ainda para a gente falar, a gente vai falar sobre o livro dele, a gente vai falar sobre os workshops dele, a gente vai falar também sobre os investimentos que o João faz, tá bom? Então fica aí, a gente vai para um breve intervalo e já já a gente volta. Estamos de volta com o programa Investimento. Aqui do meu lado, o João Steca, um jovem empreendedor
19 anos de idade. João, e para a gente voltar, vamos falar um pouquinho do seu livro, cara. Você me falou que a ideia do seu livro foi deixar um conteúdo, contribuir, né? O pessoal do Sebrae te questionou, pô, como que a gente pode fazer para deixar aí alguma coisa para essa juventude. Fala um pouquinho do livro, eu estava dando uma olhada ali, Jovem Demais para Prosperar. É um livro incrível, a didática de leitura dele, muito bacana. Basicamente, toda vez que eu vou entrar em algum mercado, em algum negócio, primeira dica que eu sempre dou para você também é você, primeiro, estudar o mercado, você entender sobre o mercado. Então, se você não conhece o mercado de bolsa de valor, por exemplo, cerca de 90% das pessoas perdem dinheiro com day trade. Eu ouvi falar sobre isso, provavelmente porque as pessoas elas não sabem fazer e fazem errado, consequentemente vão perder dinheiro. Qualquer mercado vai acontecer isso. Então, o livro, o que eu fiz? Eu estudei sobre o mercado, porque as pessoas me questionaram, você vai entrar no mercado arcaico? Beleza, mas vamos entender. Tem pessoas que estão tendo resultado nesse mercado. Não posso ser ignorante em falar que não funciona. Mesma coisa bolsa de valor, mesma coisa livre, mesma coisa qualquer mercado que está tendo resultado. Então, se tem pessoas que estão tendo resultado, vamos entender o que elas fazem. Então, hoje no Brasil, 40% das pessoas não gostam de ler, 30% nunca comprou um livro. Então, eu pensei, cara, o que essas pessoas que estão tendo resultado estão fazendo? Então, a didática e a forma da escrita e a leitura é muito mais fácil. Então, você vai ver no meu livro que é muito fácil, é muito objetivo. Cada página é um assunto. E a gente montou várias imagens, porque hoje os livros que estão mais sendo vendidos são livros nesse sentido, simples, com imagens reflexivas. Então, é mais ou menos nesse sentido, da metade do livro são páginas, são imagens porque uma imagem vale mais que 1000 palavras, são imagens reflexivas. Legal. Entendeu? Como que faz o pessoal que está nos assistindo aí adquirir o livro? Olha, vai lá na Amazon.com, escreve João Esteca ou Jovem Demais para Prosperar, você já vai achar. Bacana. João, fala um pouquinho também sobre os seus workshops. Eu sei que você faz workshops de empreendedorismo, de finanças. A ideia do workshop é porque muitas pessoas que estão começando no zero, elas querem aprender comigo sobre criar negócio, né? Criar empresas, criar seu próprio negócio, empreender ou então fazer aplicação e investimento. Então, a forma como eu vi que eu conseguia ajudar essas pessoas de maneira prática, realmente a pessoa saindo de lá tendo resultado, era através de um workshop. Então, meu workshop de empreendedorismo e finanças, hoje eu tenho um segundo também que é online, eu vou falar sobre ele. O de empreendedorismo e finanças, basicamente no início a gente fala sobre crenças, coisas que impedem as pessoas de prosperarem. Porque não adianta eu ensinar o segredo, a conta, a fórmula e a pessoa não acreditar que ela vai conseguir, ela ter coisas que limitam ela, que vai impedir dela colocar em prática. Então a gente fala sobre isso. Depois a gente fala sobre como você criar o seu primeiro negócio, coisas que você tem que fazer, coisas que você tem que se atentar, estratégias que você tem que criar. Depois a gente fala sobre empreender, quais são os princípios e o que as pessoas que empreendem fazem, o que elas têm que se observar. Por exemplo, todo empreendedor ele é um resolvedor de problemas. Então não existe esse negócio, o país tem crise, ninguém prospera, nada a ver. Justamente na crise é uma oportunidade, porque crise é quando algo não funciona mais da forma como está sendo feito. E quando está em crise é porque tem cliente insatisfeito e a forma como está sendo feito já não funciona mais. Então o empreendedor é aquele que identifica o problema, mas não só identificar o problema, porque identificar problema tem para tudo, né? Tem sempre aquele tio chato que fica falando os problemas da vida dos Justamente. outros. Todo mundo tem problema. E você sabe, muitas pessoas sabem até identificar o problema, mas o X da questão que o empreendedor faz é resolver esse problema. Então o empreendedor ele não só identifica como ele resolve. Então, ele resolvendo o problema, ele vai apontar formas de inovar, formas de fazer mais rápido, mais prático, mais barato. Então, a gente fala uma série de fatores que é importante o empreendedor se atentar. E depois que eles aprendem a gerar dinheiro, novas fontes de renda, a gente fala sobre gestão financeira, sobre aplicação, aí eu falo sobre os meus tipos de investimento, né, que a gente vai falar também, sobre coisas que você pode fazer e ganhar dinheiro em cima. Então, assim, é uma imersão o dia inteiro, então realmente é muito São conteúdo. 12 horas de evento. 12 horas, das 8 da manhã até as 8 horas da noite. Legal.
João, já vamos pegar o gancho então, vamos falar um pouquinho sobre investimento. O que você hoje, tão jovem assim, mas o que você já faz hoje com a grana que você ganha, enquanto essa galera toda aí tá querendo comprar carrão, tá querendo gastar dinheiro à toa, o que você faz, o que o João Steca faz com o dinheiro que ele ganha? Vamos falar do meu primeiro investimento. Quando eu tinha 16 anos, que eu já trabalhava desde os 13, 14, eu juntei uma quantia de 35 mil reais, que se for dividir pela quantidade de tempo, dá em média 900 reais por mês, não é nada diferente do que uma pessoa ganha um salário mínimo ganha. Então o primeiro segredo do investidor todo investidor, ele nunca vai ser um investidor se ele for um gastador. Então o dinheiro ele não cria perna e sai do seu bolso, você pega ele e coloca ele em algum lugar. Hoje, se a pessoa investir 6 reais por dia no Tesouro Direto, ela vai ter em 39 anos e 4 meses R$1 milhão. Aí você fala, é muito tempo, mas o dinheiro é baixo. Beleza, vou te dar um outro exemplo. Se você tem 24 anos e você já gastou 300 reais por mês, no caso dos seus pais, desde o dia que você nasceu, você já gastou R$1 milhão dos seus pais. Então, provavelmente você gasta muito mais de 300 reais por mês, R$1 milhão já passou na sua mão. O negócio é que você não canalizou ele para um investimento. Então, o primeiro princípio é não ser um gastador. Eu não gastava com nada. Meu custo era muito baixo. Então, com 16 anos, o que qualquer homem ia falar com 35 mil reais, ia falar para fazer? Compra um carro. Todos meus amigos falavam, compra um carro. Eu falei, caraca, como é que eu vou investir meu dinheiro e eu vou diminuir meu dinheiro? Não faz sentido isso para mim. Eu comecei a questionar. Todo mundo está fazendo, então tem alguma coisa errada. Então pensei, o que eu posso fazer para aumentar? Então foi quando eu vi uma oportunidade de investir na agropecuária, que no caso, a agropecuária é um mercado de commodity, né? Não vou gastar muito tempo nisso, mas o investidor ele tem que analisar 3 coisas, eu gosto de falar sobre essas 3 coisas, que é o quê? Percentual, qual que é o nível de percentual que você está investindo, quantos por cento que você está tendo de resultado em um mês. Então, por exemplo, eu falei de Tesouro Direto, é 0,7%, 0,8%, poupança 0,3%, LCI e LCA 0,5%. Então eu não gosto muito desses investimentos de renda fixa pelo meu perfil de jovem, né? Mas eu acredito que ao decorrer do tempo a gente vai transicionando da renda variável para a renda fixa ao decorrer do tempo. Então a gente começa a ter inicialmente um perfil um pouco mais arriscado. Então hoje meus investimentos estão concentrados de renda passiva em investimento na agropecuária, investimento na bolsa de valor, capitalização de empresa, título de capitalização. Agora, como meios de trabalhar com dinheiro, de multiplicar dinheiro, eu sempre compro algum produto ou revendo, compro alguma empresa que eu vou fazer uma injeção de capital e o valuation dela já vai aumentar. Então, assim, são formas do dinheiro triplicar, às vezes quadruplicar, às vezes 10 vezes mais esse dinheiro vai multiplicar. Então é sempre legal, eu sempre tenho essas 2 vertentes de investimento em renda passiva e também em ativos que são meios de multiplicar o dinheiro. Então hoje eu mexo muito com carro de leilão também. Aí você fala, mas carro de leilão é ruim, carro batido, não sei o quê. Mas lembra que eu te falei sobre a ignorância? Se você não conhece algo sobre o mercado, não fala que ele não funciona. Porque se tem pessoas que estão tendo resultado, é porque o mercado funciona sim. Então eu tenho até um curso online que você aprende a lucrar com carro de leilão. Então, porque eu não entro na minha cabeça eu investir um dinheiro em algo e eu perder com esse dinheiro. Porque, na verdade, o dinheiro ele é um servo para mim. E a maioria das pessoas é porque o dinheiro é um rei para elas. Sendo que, na verdade, o dinheiro deveria ser algo para te servir, para ele trabalhar para você e não você trabalhar por ele. Então, basicamente, se você analisar percentuais, no caso você ser tanto cauteloso como você analisar percentuais, pessoas que prometem percentuais maiores que 3%, então é um pouco arriscado, então a gente demoraria um pouco para explicar um pouco sobre isso. A gente já falou muito sobre isso nos programas aqui, e pra você ver, o João também, a ideia dele não é diferente, né? Gente prometendo aí 3%, 2% ao dia, tem gente fazendo isso. Isso aí é coisa que um cara que trabalha muito e tem a expertise de investimento vai conseguir isso ao mês. As pessoas estão prometendo ao dia. Mas isso eu acho que a gente já falou bastante no programa. Mas uma coisa que eu gostei bastante, João, foi que você falou da diversificação, né? Importante isso para a pessoa que está nos assistindo. Para eles entenderem, existem ferramentas que você pode multiplicar o dinheiro da noite para o dia ou de uma semana para outra? Tem.
empreendedorismo. O cara vai ali e compra, o Rick Chester que fala muito sobre isso, né? Você compra água lá por R$2, você vende ela na praia por R$6. Se então, você comprar R$3.000 em água, a gente já fez um cálculo, se você comprar R$3.000 em água, vai dar 500 fardos d'água, e você vender tudo em um mês, que se é possível, já vi um cara falando que ele conseguiu fazer isso, ele faturou R$12.000. Aí ele teve um lucro de 9. Então, R$3.000 fez 9. Então, um trabalho muitas vezes não conseguiria isso. Sim, um investimento raras vezes. Às vezes variável não, mas quando você compra um produto e vende esse produto, você sempre vai ganhar mais. Mas aí vai dispor do seu tempo. Então, realmente, eu sempre gosto de falar que o segredo é o quê? Objetivo. Qual que é o seu objetivo? Você está precisando de dinheiro assim rápido, aí você fala, vou investir no Tesouro Direto na poupança. Você não vai ter um resultado muito bom. Mas o que você precisa fazer? Multiplicar esse dinheiro, então sempre vai depender do objetivo. Então, investidor, lembrando, percentual, saiba analisar bem o percentual, saiba analisar bem o tempo, porque tem algumas pessoas que tentam passar outras pessoas para trás, que é, faz esse investimento aqui que você vai ter 10% fixo. Beleza, mas 10% do quê? Ao mês ou ao ano? Se você for pensar, vou falar 12% ao ano, vai ser 1% ao mês. Então, vale a pena você se atentar em relação ao tempo também desse investimento. E o terceiro fator é o risco. O risco não tem como mensurar. O risco vai sempre de investidor para investidor. Então, tem alguns amigos meus que acham o leilão mais arriscado que bolsa de valor. Muitas vezes, eu acho que bolsa de valor é mais arriscado que leilão, por exemplo. Principalmente sem o conhecimento. Sem o conhecimento, tudo é arriscado. Mano. Então, como é que você ameniza o risco? Que nem eu falo, o seu maior risco é o que você não conhece. Justamente. E o que você conhece está amenizando o risco. Então, o investidor ele sabe analisar esses três fatores, percentual, tempo e risco. Show. João, foi muito bom o bate-papo. Pena que a gente tem que chegar ao fim, mas já vamos deixar aí uma porta aberta para o João poder voltar em uma próxima oportunidade. Tem muito assunto para a gente falar. Certeza. Para a gente encerrar, deixa uma palavra aí para esses jovens que estão nos assistindo, uma palavra final para eles aí. Olha, a primeira frase é que você não é jovem demais para prosperar. Boa. Quem que define se você vai prosperar ou não é você. A partir do momento que eu te falo que você pode prosperar, você vai começar a buscar recursos para isso. Eu quero te deixar uma frase. Nunca mais diga, eu não posso comprar isso, eu não posso ser investidor. Não se limite àquilo que você não pode fazer. Na verdade, pense, o que eu posso fazer para prosperar? O que eu posso fazer para ser investidor? Então, a sua mente vai começar a disparar ideias. E é isso que eu quero deixar para você. Ninguém é nem velho demais a prosperar, nem jovem demais a prosperar. Muito obrigado. Maravilha, João. Obrigado, telespectador. A gente vai chegando ao fim de mais um programa. Lembrando que todas as segundas-feiras, programa ao vivo às 10 horas da manhã aqui na TV Metrópole News.